grupo querido, tudo bem? Vamos fazer um panô? Nós vamos fazer um panô desse tipo, ó. Esse eu fiz o ano passado, eu fiz alguns e ainda tenho esse aí. Nós vamos fazer esse panô que é bordado à mão, ele tem detalhes aqui de acabamento também à mão, tá? Ele é uma peça mais rústica, inclusive, ó, o bordado eu fiz no final de tudo, então ele fica aparecendo algumas coisas aqui atrás. Nós vamos fazer um panô desse tipo. O que nós vamos fazer, eu vou fazer com outra frase escrita e ao invés dessas florzinhas, eu vou aplicar um coração. Mas é um panô para Páscoa também. Esse tipo de panô, ó, ele tem um cordão aqui para você pendurar. Esse tipo de panô você pode fazer para Páscoa, você pode fazer para o Natal, você pode fazer para Dia das Mães, você pode fazer com o nome da família, um panô de boas-vindas, com uma mensagem, né, que seja legal. Você pode fazer para N momentos, né, e esse panôzinho é bem legal, ele é fácil de fazer, gostoso. E a gente aproveita as tirinhas que a gente tem, a gente aproveita sobrinha de linha de bordar, a gente aproveita botõezinhos que a gente tem lá, vai mesclando botões, a gente aproveita tudo. Quando você estiver assistindo este vídeo, já terá passado a live, né? Nós também vamos fazer uma live que quando eu colocar o passo a passo, já terá passado a live. Mas uma live, então, que eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês como que eu faço para escrever a frase e bordar. Vamos lá? Eu vou precisar de um pedaço de tecido neutro. Aqui eu tô usando um algodão cru, né? Algodão liso, cru, mais fino, tá? Como se fosse uma tricoline. Esse daqui tá cortado com 24,5 por 22. Você pode cortar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Nós vamos usar um pedaço de manta. Eu tô usando manta R1. Pode ser manta R1 ou R2. Ou pode ser feltro. É um pouco maior do que esse nosso tecido que nós vamos usar de base. Nós vamos usar tiras de tecido. São tiras que você já tem. Então, eu mexi nas minhas tiras, ó. Peguei essa, marrom. Peguei essa aqui. Vocês estão vendo que elas têm espessura diferente. Não tem problema. Peguei essa e essa aqui. Que vão ser as molduras do nosso panô. Eu vou usar um retalhinho, ó, bem pequeno de tecido aqui, que eu vou fazer uma aplicação. Então, também peguei aleatório nos meus retalhos. E eu vou precisar de tecido de forro, que eu ainda não cortei, porque eu vou cortar exatamente na medida final aqui, para poder fazer o forro. Além disso, eu vou precisar de barbante. Se você não tiver barbante, pode ser ráfia, pode ser sutache, pode ser algum outro cordão que você vai usar para fazer a alça do seu panô. Nós vamos usar linha de bordado, tá? Isso é usar criatividade, é a linha que você tiver. Nós vamos usar 2 botões. Eu tô com alguns aqui, ó. Nós vamos usar para prender a alça. E a gente vai usar um botãozinho menor, que nesse caso eu escolhi esse de coração, que eu vou usar na minha aplicação também, tá? Então, eu tenho outros botões aqui. Os botões, normalmente, a gente separa quando a peça já tá montada, eu já fiz o bordado. Se você gosta, você pode usar um bastidor, que nós vamos usar para bordar. Nós vamos usar também caneta para fazer o risco. Ou pode ser essa que apaga com o ferro, ou pode ser canetinha infantil, dessas que vem escrito lavável. Canetinha que você vai bordar e depois que você bordar, você vai lavar para depois terminar o seu trabalho.
porque quando a gente lava, sai essa caneta. Ou outra caneta que você tenha, que o risco apague depois. Existem duas formas de fazer o nosso panô. Você pode apenas bordar, fazer o seu bordado nesse tecido, e depois então você vai fazer o restante, ou você pode já colocar o tecido junto com a manta que você tá usando, R1 ou R2 ou feltro. Você pode usar nylon dublado também. É que nessa técnica que eu vou fazer aqui, como eu vou bordar já com a manta, bordar com nylon dublado, eu não acho que dá um resultado tão bom. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as tiras aqui e eu já vou prender a minha manta e o meu tecido junto. Coloquei o meu tecido aqui no meio da manta e eu vou passar a costura aqui. Margem de costura, ponto pequeno, ponto 2,5 mais ou menos, e vamos lá. Costurei de um lado. Já vou costurar aqui, ó, do outro lado. Então, ó, costurei as minhas duas tiras aqui. Vou passar e já volto. E agora eu vou costurar a tira daqui e a tira daqui. Mesmo processo que eu fiz, super simples. Então, ó, tem aqui já meu panozinho com a moldura, ó. Eu optei, você vai jogar as cores do jeito que você quiser. Eu optei fazer um lado puxado para esse tom tijolo, meio avermelhado, e um lado para o marrom para aproveitar tiras que eu tinha. Agora, eu já vou refilar e deixar certinho o meu panô da medida que ele vai ficar. Ó, gente, eu tô refilando aqui, resolvi mostrar para vocês. Eu tô deixando a parte do meu panô, do tecido, virada para baixo aqui na minha placa. E aqui eu tenho a linha, a costura que eu passei. Então, eu marco a distância medindo, pondo a minha régua considerando essa linha da costura, tá? Eu só falta eu refilar um lado. Eu vou pôr aqui, ó, e eu vou pôr em cima exatamente da minha costura. E eu vou cortar com 3 centímetros, que foi a mesma medida que eu cortei desse lado. Por que que eu refilo desse jeito? Por algumas razões. Primeiro, porque cortar a manta assim sobre a placa, a manta vai deixando fibra sobre a placa e danifica mais a placa. Então, eu evito cortar a manta sobre a placa. Eu prefiro cortar desse jeito. Até porque eu tenho essa linha de costura que me dá condições de tirar a medida. Segundo, porque o meu tecido, ele estava maior do que a manta aqui. Então, eu queria olhar onde estava a minha manta para poder refilar. Eu refilei as duas laterais, por causa da distância que eu tinha, com 2 centímetros e 75, não foi 2,5, 2,75, mas era só por causa da medida que eu tinha aqui. E essas duas eu refilei com 3. Tá pronto aqui. Uma coisa que eu já falei para vocês no grupo, em live, já comentei, é que eu não sou alguém muito entendido ou que domina muito o quilt livre. Mas não dá pra gente se livrar dele, né? Às vezes é bom a gente fazer, e até porque é fazendo que a gente vai treinando. Então aqui, ó, eu vou pegar essa caneta, que apaga depois com o ferro, e como eu já vou trabalhar com a manta aqui, já vou bordar com a manta, antes de escrever, eu vou fazer um quilt livre aqui. Então eu vou pegar aleatoriamente de um canto e eu vou fazer uma linha apenas para eu poder ir seguindo, tá? Para mim, facilita fazer isso. Talvez você seja uma bambambam do quilt livre. Que legal. Eu tô fazendo bem solto, ó.
não significa que eu vou costurar, fazer o quilt livre, até porque ele não seria livre. Eu vou usar esse traçado que eu fiz apenas para ser um guia para mim, tá? E agora eu vou pôr o calcador de quilt livre aqui e eu vou fazer um quilt livre nessa peça. Vamos ver como vai ficar, né? Eu não sou muito craque no quilt livre, mas eu gosto de treinar quilt livre em peças assim. Coloquei o calcador, aquele aberto, aqui, tá? O calcador de quilt livre. E agora eu vou quiltar. Eu não costumo baixar os dentinhos para quiltar. Muita gente abaixa. Dependendo, às vezes, da peça e tal, tem necessidade. Dependendo da peça, não. Eu não costumo baixar. Então, eu vou abaixar aqui. Vou abaixar minha agulha. E eu vou dar uns pontinhos no mesmo lugar. E agora sim eu vou começar a andar com o meu tecido. A minha mão, ela serve como um bastidor. Eu vou orientando o tecido aqui. E eu tenho que apertar o pedal e guiar o tecido basicamente na mesma velocidade, ok? Posso parar, virar o tecido. Ó, dá pra ver, será aí já? Ó, a minha linha que eu desenhei foi só um guia. Eu tô quiltando com uma linha marrom pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Sempre quando eu vou andar com o tecido, eu deixo a agulha abaixada, viu? É o meu jeito. Olha como ficou, tá? Esse é o quilt livre, um caminho de bêbado mais simples possível. Mas é legal pra gente treinar. E essa é uma peça muito legal pra você treinar o quilt, porque você faz ali, aqui por cima vai ter bordado, vai ter aplicação e tal. Você faz super tranquilo, tá? Então, deu bem pra ver aí? Dá bem pra ver, né? Ó, as minhas linhas que eu tracei foram só guia pra mim. Agora eu vou passar pra apagar toda essa linha vermelha. Vou passar a ferro a minha peça. Ó, passei, a minha peça tá passadinha, tá? Garanto que aqui no grupo tem muita gente boa no quilt livre. Então, é a maior cara de pau minha mostrar isso. Mas também eu garanto que tem muita gente que ainda quer aprender. Então, a gente vai junto aprendendo, tá bom? E agora, nós vamos, então, passar para a próxima etapa. Eu agora vou riscar aqui linhas onde eu vou escrever a minha frase. Eu vou escrever aqui, é Páscoa, aqui em cima. E depois eu vou escrever, Jesus está em meu, e vou aplicar um coração aqui embaixo, tá? Então, eu preciso ter 1, 2, 3 linhas. A minha linha de baixo, ela é menor.
Então, eu vou riscar aqui, eu vou riscar com a caneta que apaga um limite. Eu tô deixando 1,5 centímetros aqui. Vou riscar. Agora, eu tenho aqui ainda, vamos medir, 18 centímetros eu tenho. Eu tenho que dividir esse espaço aqui. Se eu tenho 18 centímetros e eu tenho 3 linhas para bordar, 18 dividido por 3, 6 e 6, 12 e 6, 18. Então, eu tenho aqui, vou fazer linha acima, 6, 6. Então, eu vou dividir o meu espaço, eu tô usando a caneta que apaga, minha segunda linha. Então, olha, eu tenho as linhas aqui, que eu vou escrever a minha frase, tá certo? Agora, eu vou usar também essa caneta. Então, eu vou escrever aqui. Eu escrevo com a minha letra mesmo, ó. Páscoa. Aqui eu vou pôr um ponto de interrogação. Ah, eu não mostrei nos materiais, eu vou usar botãozinho pequenininho para fazer os pontos de interrogação. E aqui eu vou escrever Jesus está meu e vou aplicar um coração. Então, pronto, olha, eu já tenho aqui riscado para bordar. Tá confuso porque eu quiltei, né? Mas dá pra ver. E eu vou bordar numa cor contrastante, porque como eu fiz esse quilt numa linha meio marrom, um bege bem escuro, eu agora preciso bordar numa cor que vai contrastar aqui. Eu vou bordar num verde, porque eu tenho verde aqui nas folhinhas, então eu vou bordar num verde ou num laranja, talvez um laranja puxado pra cá, tá? Então agora eu vou bordar aqui, e esse bordado que eu vou fazer, vocês vão ver na live, tá? Aliás, vocês já terão visto na live. E como eu falei, existem duas formas. Esse eu já vou bordar com a manta aqui, então vou bordar tudo junto. Na live nós vamos bordar só o tecido, nós vamos riscar e bordar só o tecido, tá bom? E daí nós vamos fazer, no caso do outro, o quilt depois e vamos fazer, pôr a manta depois, tá certo? Deu pra ver aí, né? Eu vou bordar e depois que tiver bordado, vocês vão ver pronto. Até já!